Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas vocês nesta manhã. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, hoje é um dia em que os textos previstos para a pregação são textos duros. São textos difíceis de ser escutados e também difíceis de serem pregados. Trata da vocação profética, da mensagem profética de Amós e também das duras palavras proféticas de Jesus Cristo. Na condição de pregador, é preciso perguntar: onde estão os nossos profetas, a nossa igreja, hoje? Onde se encontram? O que estão dizendo? Estamos ouvindo suas palavras? Eu fiquei a me perguntar e comecei a cogitar onde poderiam estar estes profetas hoje. E a primeira tentativa de reconhecimento que eu faço é desta jovem de 16 anos, Greta Thunberg. Está bem em voga nesse momento. Ela é uma ativista contra as mudanças climáticas. Ela criou uma greve semanal contra as mudanças climáticas. Foi recentemente convidada para ir na cúpula da ONU para dizer a sua mensagem. E independente do que nós possamos pensar do que ela diz, o fato é de que ela é uma jovem de 16 anos. A gente que fica perguntando, né? Essa juventude perdida, o que estão fazendo essa juventude perdida de hoje? Está lá na ONU, falando a seguinte mensagem para os chefes de Estado. Eu leio um trechinho da mensagem dela. Isto está tudo errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na escola, do outro lado do oceano. No entanto, vocês viram-se para nós, pessoas jovens, em busca de esperança. Como vocês se atrevem? Vocês roubaram meus sonhos e a minha infância com suas palavras vazias. As pessoas estão sofrendo, estão morrendo, ecossistemas completos estão entrando em colapso. Estamos no início de uma extinção em massa e tudo que vocês sabem falar é de dinheiro e do conto de fadas do crescimento econômico infinito. Como vocês se atrevem? Diz a profeta Greta Thunberg. Talvez outro profeta, não sei se vocês podem ver bem, um barbudo ali, não sou eu. Esse é o pastor luterano Tom Galki dos Estados Unidos, a igreja luterana em Chicago, nos Estados Unidos, e ele é um pastor conhecido por já ter sido preso algumas vezes. Pastor Tom Galki, ele participa das manifestações, ficou conhecido por ter participado daquelas manifestações nos Estados Unidos, da chamada Black Lives Matter, que significa as vidas negras importam. Ele foi preso algumas vezes e nessa foto em específico ele está desafiando um cerco policial que impede as enfermeiras que estão fazendo greve de entrar no hospital e cuidar dos seus pacientes. A liberdade de ir e vir foi impedida pelo autoritarismo da polícia nessa ocasião e o pastor Tom Galki veio ao evento, a greve, a manifestação, para profetizar as palavras de Jesus Cristo
e orar com as enfermeiras para que o coração dos administradores se amolecesse. Seria talvez um profeta hoje em dia este senhor chamado Ailton Félix, avô da menina Ágata, assassinada pela polícia no Rio de Janeiro? O Ailton Félix, esse senhor que está chorando com a boneca da neta, ele diz assim: sabem qual era a arma que tinha dentro da mochila da minha neta? Lápis, caderno, apontador, livro. Essas eram as armas que Ágata gostava de usar. Ela tinha um futuro, ia crescer, entrar na universidade, mas o Estado não quer isso. E se continuar dessa forma, o que vai acontecer? Desabafou o avô. Ele completa: Deus a levou porque ela não merece ficar neste mundo. Menina pura, obediente, não xingava palavrões, obedecia aos pais e aos tios. Era um anjo e agora vai obedecer a Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que leva uma menina de 8 anos de maneira tão trágica? Onde estão os profetas deste Deus? No nosso texto de hoje, texto de Amós, há uma dura palavra profética. Amós, que teria sido um camponês, um pastor de ovelhas, não era um profeta de profissão. Naquela época, muitos eram profetas de profissão, tinham formação, estudavam, e suas palavras então eram, digamos, frutos do seu ofício profético. O profeta Amós foi vocacionado vivendo lá no interior, perto da cidade de Belém, no sul da Palestina, e foi então vocacionado para pregar no norte. Saiu da sua terra natal e foi ao norte, lá pelo ano 760 a.C. Portanto, Amós era um profeta estrangeiro. Por fim, após haver pregado a sua mensagem ao rei Jeroboão II, ele foi evidentemente expulso das terras do norte e teve que voltar para a sua terra de origem, porque eles não queriam ouvir a sua mensagem. Parecido com o que aconteceu com Jesus Cristo, que iniciou a sua pregação profética em Nazaré, sua terra natal, e de lá foi expulso, precisou fugir, ameaçado de morte. E eu recordei de uma palavra que eu recebi essa semana do filósofo Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, que diz assim: mas quando alguém prega o cristianismo de tal forma que o eco responde: façam com esse homem, ele não merece viver, fora com esse homem, ele não merece viver, saiba que esse é o cristianismo do Novo Testamento. Eu leio de novo. Quando alguém prega o cristianismo de tal forma que o eco responde: fora com esse homem, ele não merece viver, saiba que esse é o cristianismo do Novo Testamento. Amós profetizou juízo num contexto de estabilidade política e econômica. Tudo ia bem no Reino do Norte, um dos reinos mais prósperos dos tempos bíblicos, só quase se compara ao famoso reino de Davi. Crescimento econômico por causa das rotas comerciais que se abriam, resultou em má distribuição de renda. De um lado, as pessoas estavam muito ricas, e de outro, os pobres passando pela miséria e abandono.
Por isso, as palavras do profeta Amós, elas têm dois sentidos fundamentais. O primeiro é o protesto contra a injustiça social. Ele é conhecido por ser o profeta contra a injustiça social. E o segundo tema da pregação do Amós é a hipocrisia religiosa. Vejam como estas duas coisas andam em conjunto. Onde há muita injustiça social, muito desequilíbrio, muita desigualdade econômica, a tendência é que os líderes religiosos façam então a corte para aqueles ricos e se viva então uma mensagem hipócrita de um Deus que conforta os ricos e não se importa com os pobres. Amós dizia assim: parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música das harpas. Em vez disso, espero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Amós queria uma fé misericordiosa para o povo de Deus. E ele anunciou o juízo que veio ao povo judeu 40 anos depois, através da derrota militar para os assírios, deportação e exílio para aquela elite política e econômica que alguns anos atrás se esbaldava com os frutos da desigualdade. Amós pregava pouco o evangelho, pouca mensagem de esperança. Era um discurso de terra arrasada. Apenas em uma ocasião, em dois versos, ele diz um caminho possível para o povo escapar do juízo de Deus, que era: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Certamente, buscar a um Deus que pede pela prática da justiça e da misericórdia. Como é possível ler estas palavras sem compreendermos que elas dizem muito para nós aqui no Brasil? Como ler estas palavras e não lembrar que nós vivemos num país em que 1% dos mais ricos possui 43% da riqueza desta nação? Como ouvir estas palavras e não lembrar que 50%, metade da população mais pobre do Brasil, vive com 3,5% da renda do país? Como ouvir as palavras proféticas de Amós e não pensar como que esta brutal desigualdade do nosso país produz violência e conflito social? Onde estão os profetas que anunciam como que a desigualdade e a injustiça geram a destruição do meio ambiente, racismo e xenofobia com as pessoas que precisam migrar em virtude da pobreza e da miséria? Onde estão os profetas para anunciar que a desigualdade gera falta de acesso à saúde, à educação, à cultura para a população mais pobre? Onde estão os profetas que anunciam que a desigualdade gera mais desemprego, diminui os direitos das pessoas? Onde estão os profetas para denunciar que a população mais pobre não vai mais poder se aposentar ao final da vida de trabalho? Quando esses profetas vierem, qual será a punição que eles vão anunciar para nós? Em Jesus Cristo, nós recebemos uma proposta de caminho. O profeta dizia: buscai-me e vivei. Jesus Cristo é o caminho
do arrependimento, é o caminho do perdão dos pecados, mas é o caminho da conversão, da transformação pessoal de cada um, da santificação de cada um e cada uma que recebe o poder transformador deste Espírito Santo. Não de uma conversão hipócrita, da boca para fora, de quem canta louvores aos pés do trono e sai da igreja para cometer maldade e permanecer vivendo numa vida injusta. Não nesta religiosidade de espetáculo que nós assistimos na televisão. Jesus Cristo dizia: misericórdia quero e não os vossos sacrifícios. Quem são os profetas do nosso tempo? O que estão denunciando? Que nós possamos também hoje ouvir essas palavras proféticas duras e permitir que elas calem profundamente, nos transformem, nos convertam, porque nós temos em Jesus Cristo esta promessa de caminho que diz: buscai-me e vivei. Ele é o único caminho que temos para nos livrar da nossa própria miséria e do nosso próprio pecado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.